Vamos ver se daqui a pouco vamos começar. Ver se aparece bem aí, se o som tá bom. Muito bem, daqui um pouco começamos. Boa noite a todos que estão chegando. Tá saindo? Tá saindo bem. Oito horas. É 8? Vamos dando início então à nossa atividade da noite de hoje, da nossa Caminho da Luz. Hoje teremos o trabalho da noite. O tema do trabalho da noite será Aspectos da Vida, Juventude e Velhice. Tema que está inserido no livro Vida, Desafios e Soluções. Psicografado pelo Divaldo. E só um pouquinho aqui que meu computador saiu fora aqui. Não sei porquê. Tá, vamos iniciar aqui então. Voltando, que deu uma panezinha aqui no meu computador. Então o trabalho do sábado à noite é sempre dedicado a Joana de Ângeles. E nós temos trabalho na casa, temos lives nas terças, sextas e sábados, às 8 da noite. Também a casa oferece atendimento fraterno, que é feito pelo Messenger, pelo Facebook. E quem necessita tem as instruções lá no Face. E também tem a irradiação virtual, que é nas sextas, às 19 horas. E 10 minutos antes entra na sala e depois às 19 fecha, porque é um trabalho todo especial e exige a participação da pessoa. Então, para nós iniciarmos o trabalho, vamos fazer a nossa prece inicial para ambientarmos os nossos ambientes emocionais e espirituais. Mestre Jesus, espíritos amigos bondosos que nos envolvem neste momento, pedimos que esses espíritos que estão sempre conosco nos envolvam carinhosamente nesta noite, dando-nos a serenidade nos pensamentos, a tranquilidade nos nossos corações, que possamos todos nós comungar em pensamentos e ideias e assim compartilharmos energias benéficas para este mundo e para todos que estão à nossa volta. Que a paz de Jesus nos acompanhe durante este trabalho e que envolva todos nós. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, hoje nós teremos esse trabalho do Juventude e Velhice. Esses aspectos da vida que a Joana coloca, tem muitos aspectos da vida que são a vida pessoal, a vida profissional, a vida financeira, por que não, né? Porque também estamos envolvidos nesse mundo material e às vezes adoecemos por causa da vida financeira, e a vida espiritual. Então nós vamos focar mais neste lado da vida emocional e espiritual. E a vida, mais uma coisa está ligada na outra, porque a vida emocional e espiritual, se não estiver bem, a minha vida pessoal também não está, a minha vida profissional também não está, e seguramente a minha vida financeira também não vai estar. Então, eu estando bem,
todos os aspectos da vida tornam-se bons ou tornam-se bens. Então, nós temos todos temos, assim, devido a todos esses aspectos da nossa vida, uma realidade existencial. Todos nós pensamos, vamos dizer assim, somos o que temos, somos o que pensamos, somos o que falamos, né? Então, tudo que esse ter e ser cria nossa realidade existencial. Cada um tem a sua, todos nós somos diferentes. Mas nem sempre essa realidade significa uma vida plena, uma vida feliz, porque nós nos equivocamos assim com o andamento das questões da vida. E uma existência feliz, ela não está direcionada a uma vida curta ou uma vida longa, né? Seria uma existência dentro desse nascer e morrer, ele está mais relacionado a transformar essas experiências que nós temos na vida durante a nossa jornada em mensagem de alegria, de bem-estar, primeiro para nós mesmos e como consequência para todos que estão à nossa volta. Então, a vida, nesse sentido mais positivo, mais de construtor de harmonia e bem-estar, dignifica a nossa própria vida e dá esperança aos outros que estão à nossa volta, porque, de certa forma, nós, sendo bons e fazendo o certo, né, dentro do nosso possível, nós servimos como modelo e exemplo para as outras pessoas e isso dá esperança para os outros também continuarem quando nós, em situações adversas, nós conseguimos com tranquilidade, com harmonia, né, solucionar os problemas e sair delas. As pessoas que estão em volta olhando isso serve como modelo de dizer, se ele faz, eu também posso. Então a vida positiva, assim, ela é um aspecto da nossa vida emocional que favorece a nossa transição planetária. Mesmo que a gente tenha doenças ou problemas, né, que isso não são aspectos de infelicidade para a nossa vida. Os nossos problemas, os nossos percalços da vida, eles são a vida nos chamando a lucidez e a consciência. Quando acontece alguma coisa, é aprendizado. Deus é justo e é bom, e Ele não seria justo e bom se nos deixasse sofrer à toa. O sofrimento faz parte dos nossos aprendizados. Então, todo ser que é maduro psicologicamente, ele sabe discernir se os problemas da vida são aprendizados e ele sabe discernir o que é útil para a vida ou do que é transitório dessa vida terrena. Que tem coisas que são para essa vida. Tem alguns sofrimentos que são desta vida. Tem sofrimentos do corpo físico, doenças, por exemplo, que o espírito não é doente, é o corpo que tem algum tipo de doença. Então isso tudo, a cada fase dessa vivência, né, dessa existência orgânica, carnal, apresenta características próprias, então, nessa vida que temos, que vão desenvolver o nosso desenvolvimento da personalidade, da individualidade, isso falando assim desde a infância até a velhice. Então, todos nós somos não somos iguais, e a gente não se desenvolve no mesmo ritmo. E cada indivíduo alcança o amadurecimento das experiências da vida, né, de um jeito, de uma forma. Alguns são ligados às artes, outros às tecnologias, outros alcançam o amadurecimento pelo amor, outros pela necessidade de receber carinho e fraternidade. Então, eu estou falando disso tudo para contextualizar como a vida é cheia de nuances e altos e baixos e logo a gente vai entender o que é essa velhice, o que é chegar nessa velhice, o que é
que é essa juventude e o que é chegar numa velhice. Então, a grande multidão da nossa humanidade, ela se desenvolve para essa maturidade da vida adulta pelo sofrimento, e não por opção. Porque é aquela história, né? Ou é pelo amor ou é pela dor. Então, às vezes, somos persistentes em hábitos, mas o mundo, o universo, exige a nossa mudança. Então, a grande multidão, vamos dizer assim, ela evolui pelo sofrimento como última alternativa de desenvolvimento, que são todas aquelas pessoas que ainda são dominadas por algumas ignorâncias, por egoísmos e outros ismos, né? E todos, por isso, têm algum tipo de sofrimento, para experienciar a vida e ocorrer a mudança. Se a pessoa faz as mudanças automaticamente, então não precisa sofrer tanto. Quer dizer, automaticamente eu digo por consciência, né? Então, essas fases da vida, a Joana coloca que todas são valiosas. A infância, a juventude, todos esses diferentes aspectos da vida também, tudo leva a experimentos que se deve viver totalmente. Ou seja, quando se é criança, se vive como criança, quando é adolescente, se vive como adolescente, quando é adulto, se vive como adulto, e porque uma fase da vida estrutura a próxima. E sempre quando temos atropelos, a próxima fase fica com dificuldades. Uma criança que foi forçada a amadurecer muito rápido, ela é frágil na adolescência. Ou um adolescente que foi forçado a ficar adulto muito rápido, fora do seu tempo, que cada um tem o seu tempo, ele fragiliza esse adulto. Então, temos que cuidar, principalmente os pais, né, e os educadores, que a cada indivíduo tem o seu tempo e a sua maneira de crescimento e seus gostos pessoais. Como eu falei antes, alguns têm os interesses pela ciência, outros pelas artes, enfim. Mas essa fase da vida, então, as fases da vida, a gente começa pela infância, que vai até os 11 anos de idade, e depois tem a adolescência, que vai dos 12 aos 20 anos, por aí. E nesse meio tempo ali tem a puberdade, tem todos os poréns ali, né, que é a fase de transição. E depois, então, dos 12 ao 20 adolescente, da fase adulta, dos 21 em diante. E aí chegamos na velhice, depois da fase adulta, que também é chamada de terceira idade ou melhor idade. E aí é onde os cabelos começam a branquear, né? O meu começou pela barba. Não pinto o cabelo, que o pessoal sempre fala, tu tem a barba branca e tu mente, tu pinta o cabelo. Não é, começou por aqui, não sei porquê. Então, a Organização Mundial da Saúde, hoje, ela fala assim, antigamente era 60 anos, por aí já começava a fase madura, vamos dizer assim, da terceira idade, melhor idade. Então, hoje a OMS bota que é 75, porque muitos de nós, com 60, 65, ainda continuamos em atividade de trabalho e com muita expectativa de vida. Mas, de certa forma, vamos dizer assim, mesmo com toda essa alteração da ciência, da medicina, que nos prolonga a vida com mais satisfação, com mais virtuosidade, né, com mais saúde, mesmo assim a sociedade ainda ela enxerga o velho de uma forma inamistosa, né? Que considera assim, a velhice como decadência, como viver sozinho, como amargura, né? Doença e morte. Então isso tudo ainda tem assim na nossa sociedade esse conceito. Mas a juventude não é um estado biológico
somente, né, a determinada faixa etária. Todo o período que se pode amar, sentir, viver, né, experimentar a vida, isso tudo faz parte do modelo jovem. Então, o período juvenil, ele que é limitado entre a infância e a idade da razão, é muito significativo para o desenvolvimento do indivíduo. Porque ali é onde tem os aprendizados, a fixação de conhecimento, tem ansiedade de conquista, realizações. Então é um mundo de opções e o que eu faço da vida, trabalho no quê, estudo o quê, faço faculdade de quê. Então tudo isso faz parte desse estado impetuoso da juventude, assim, de ideias e objetivos. E o período, vamos dizer assim, da maturidade ou da imaturidade, vamos dizer assim, nesse período, é um desperdício das oportunidades, quando o jovem ou o adulto, né, não aproveita bem as oportunidades, porque ele prejuízo de tempo, que pode, amanhã eu faço, né? Então nada tem muito significativo, e depois vai gerar conflitos futuros, esse amanhã eu faço, né? Essa falta de visão de que um dia vamos envelhecer, né? Entre nascer e morrer, todos nós vamos passar por isso, não tem escapatória. Em algum momento a gente vai. Então a Joana coloca nesse contexto que é jovem todo aquele que aspira ideais de enobrecimento humano, né? Todo aquele que tem uma transitoriedade existencial assim, de maneira produtiva. Então é jovem aquele que quer realizar, aquele que quer fazer, quer produzir, quer multiplicar, né? Quer renovar e renovar-se a todo momento. Então todo esse ser com esse espírito de conquistas e desejos, ele alarga o seu período juvenil, mesmo que a idade biológica tenha chegado. E tem outros que vão mentalmente se sentindo velhos e antecipam a velhice. Biologicamente eles não são velhos, mas mentalmente já são. Tem pessoas que já, como diz assim, tem uns que já morreram e esqueceram de avisar, né? Porque a pessoa fica numa vida rotineira, cotidiana, e não deseja nada, e não faz muito por ninguém, fica cuidando da própria vida. Então esses estão, como diz a Joana, não é morto. Ela usa outro termo que é despertados, não despertaram, né? É como se estivesse dormindo, né? Então a ciência médica, ela comprova que esse estado biológico da maturidade não é rico de oportunidades, não é mais como era antigamente, né? Os conceitos de antigamente se foram do velho sem utilidade, ou aquele velho que não serve para nada, né? Então, nesse contexto, o mais importante nesse contexto do conceito de juventude e velhice é mental. Então nós podemos chegar a uma velhice com um espírito jovem, mas com maturidade. Nós podemos chegar na velhice com um espírito jovem, com infantilidade, que são coisas diferentes. Tem aquele adulto que ainda é infantil nas atitudes e no modo de agir, e também tem pessoas da idade que ainda continuam infantis no modo de agir. Então a juventude, uma coisa está dependente da outra. A juventude e a maturidade estão ligadas numa velhice com um espírito jovem. Então eu não preciso ter atitudes ou feitos, né, de infantilidade, assim, que às vezes
na nossa sociedade, então aquela pessoa de mais idade tem que se vestir, tem que se comportar como uma menina de 20 anos. Não, não é isso que representa a juventude, a jovialidade. O que representa a jovialidade é a sabedoria. É a sabedoria. E o desejo de continuar, o desejo de ter planos, o desejo de ter objetivos. Então, o cérebro, com todo esse emaranhado de glândulas, milhões de neurônios, né, suas enzimas e globulinas e tudo aquilo que a ciência fala, isso faz com que esse cérebro ativo nos mantenha dentro de um estado de jovialidade. A semelhança dos músculos, né? Se nós não tratarmos do cérebro e da atividade cerebral como se faz exercício muscularmente, essas células nervosas também vão se atrofiando ou vão tendo flacidez, como o músculo tem também por falta de atividade. Então, quando não movimentamos essas energias mentais, né, renovadoras, nós vamos definhando biologicamente. Porque a pessoa que tem um sentimento de jovialidade, ela não para, ela tem planos e objetivos constantes, ela não desistiu da vida. Não é uma questão de idade, é uma questão mental, que aquele que é jovem, ele deseja viver ainda. E se sabe, né, tem pessoas com 80 anos de idade que começam uma faculdade nova, e daí se pergunta, mas para quê? Com 80 anos, tu vai utilizar para quê? Olha, quem tem consciência de espíritos imortais que somos, sabe que tudo que aprendemos aqui, nós levamos junto. É o único tesouro que carregamos ao deixar o corpo físico, é a sabedoria, o conhecimento, são as nossas experiências. Então, é válido continuar a procurar estudos, né, e aprendizados, ir no centro espírita, participar dos grupos de estudos, aprender um pouco mais sobre as questões da vida espiritual, entender o que é o sentido da vida e morte, né, que a morte não amedronta tanto assim quando se conhece todo o processo. Então, e aqui uma observação. Quando não utilizamos bem, exercitamos bem, vamos dizer assim, os nossos neurônios cerebrais, a gente adquire doenças degenerativas, Alzheimer, né? Mas uma observação importante, essas doenças são do corpo, são da maquinaria carnal e não do espírito. Então, quando nós temos alguém em casa que tem alguma dificuldade mental ou Alzheimer, não pensem que ela não ouve tudo e não entende tudo. É só o corpo que não consegue corresponder àquilo que ela deseja, mas ela espiritualmente ela vê tudo. Então, cuidado o que fala perto desses pessoas, entes queridos, né, que tem próximo, eles não estão loucos ou débil mentais, assim, que não sabem o que fazem. O corpo, sim, não corresponde ao que eles pensam, mas eles espiritualmente sentem tudo. A mesma coisa quem está em coma, né, no hospital, que também, ele está dormindo, está em coma, não, ouve tudo, sabe tudo que está falando. Então, se tu fala palavras amorosas e carinhosas, eles sabem que tu está falando palavras amorosas e carinhosas. E ao contrário também. Então, temos que ter essa noção de que o corpo é doente, mas o espírito não. E o espírito sente tudo. Então, um outro ponto que isso até eu achei curioso que a Joana coloca, que outras coisas que degeneram a nossa mente e nos tornam mais velhos. Infecções urinárias, intoxicação por medicamentos, a depressão, né? Tu andar deprimido, emocionalmente afetado, isso
dificulta o trânsito eletroquímico do cérebro. E o Alzheimer, claro, né, como uma doença mesmo. Até na área médica, eles falam que acima de 85 anos de idade, 50% das pessoas têm Alzheimer. Mas daí se pensa assim, não tem a metade das pessoas acima de 80 tem Alzheimer. Daí está, mas eu não sei se metade da população de 85 tem Alzheimer. Ele não tem, é um percentual muito pequeno. Então por que uns têm e outros não têm? Porque no nosso processo do comunicação cerebral, todo aquele que produz atividade cerebral, os neurônios se ramificam dentro dessa árvore, e mesmo que morram algumas células dos neurônios, ela ramifica e acha outra comunicação, e tu tem um pouco, às vezes, algum lapso de memória, mas aquilo se corrige e depois não tem mais. Então, toda atividade, aquele que se mantém ativo não adoece. Porque as células vão morrer, todas as nossas células se morrem e renascem automaticamente. Só que aquele que não usa das atividades cerebrais é como o músculo, como a Giovana até coloca isso, é como o músculo definhando. Então nós temos que usar a nossa atividade, ter objetivos, ter desejos, para que nós consigamos chegar num estado de velhice com saúde. Porque o cérebro, ele se corrige, né, para aquele que produz exercício. Por exemplo, diz assim, mas eu faço tricô e crochê. Tudo bem, mas se tu fazer sempre o mesmo tricô e crochê, não dá, tem que mudar o ponto, tem que criar uma novidade para o cérebro. Se tu caminha sempre no mesmo lugar, quando tu vai no mercado, vai pela outra rua. Se tu dirige o carro, então a leitura então nem se fala, né? Fazer a leitura, estudar, aprendizados, tudo isso faz com que tenhamos um desenvolvimento cerebral, e isso faz com que chegamos num estado biológico de velhice, mas com um estado juvenil nas emoções e na saúde. Entender o jogo? O jogo é não parar. Então, para dar um exemplo, tinha uma esposa de um amigo que ela era meio depressiva e vivia mal, assim, daí ele perguntou o que poderia fazer, daí eu disse, olha, coloca ela, vê se ela não quer trabalhar numa entidade filantrópica e ajudar, daí ela vai criar motivação, né, e vai ter motivos para seguir na vida, objetivos, e isso faz com que a jovialidade volte. E ela foi, e mudou a vida, ela aconteceu isso. E em outros casos ali, de pessoas que se preparam para aposentadoria, que eu seguinte falava, eu vou me aposentar, daí eu disse, e o que tu tá fazendo para depois? Não vou fazer nada. Não, tu já tem que preparar antes. Se tu tem algumas habilidades, vê alguma entidade que precise das tuas habilidades e tu vai lá trabalhar, nem que seja um pouco por semana. Daí tu tem amigos, tu vai ter outras pessoas para conviver, outros objetivos, e a vida muda. Eu tenho um primo do meu pai que é médico lá em Portugal, e ele estava me contando que ele se aposentou lá em Portugal como médico. Lá os médicos, a maioria são funcionários do Estado, assim, é diferente o SUS deles lá. E daí eles têm trabalho voluntário. Ele vai no mesmo hospital que ele trabalhava quando estava na ativa, agora ele vai 2 vezes por semana como trabalho voluntário, para não parar. É um programa de voluntariado que o governo tem para as pessoas não pararem a atividade. Porque isso, a consequência disso, as pessoas são saudáveis, né? E além de ajudar, como tem muito mais consequências, né? Além de ajudar na todo o processo
de trabalho e de educativo, enfim. Os professores também têm isso lá. Eles também se aposentam e daí trabalham como voluntários alguns dias da semana. Então, para isso, nós temos que planejar a nossa vida e ter um plano. Aonde queremos chegar, né? Qual o meu propósito nessa vida? O que eu faço que me deixa feliz? Eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber os meus limites, o que eu posso, o que eu não posso fazer, aonde eu quero estar daqui a 20 anos. Então não podemos ter uma vida assim, deixar que a vida nos conduza. Nós temos que pensar aonde vamos chegar, que nós vamos envelhecer, todos vamos, não tem chance, não tem escapatória. Então, e não é problema em pensar antecipadamente, fazer um plano. Quem planeja está seguro no futuro, né? Então, o que eu vou fazer quando me aposentar? Eu vou lá trabalhar na Caminho da Luz e como voluntário. Ótimo, né? Ou tantas entidades aí, tantas outras centros espíritas, e APAI, e GAC, nem sei, tantos outros que tem aqui em Santa Cruz. E se quiser, cria um outro. Se não gostar de nenhum, cria um grupo de atividade e continua. Porque quando o Michelangelo foi pintar a Capela Sistina, que o Papa pediu, ele já tinha uma certa idade, e naquele tempo a idade média era 45 anos, já morriam, a idade média lá no ano 1500, foi 1510, 8 por aí. Ele poderia, com a idade que ele estava, dizer, tá muito velho, isso aí não vai dar para mim. Não, o Papa ele fez, demorou 4 anos para fazer a Capela Sistina. E olha a obra que ele deixou. Então, às vezes, nos chega propostas, né? E nós pensamos assim, não, isso estou muito velho para isso, não vou fazer. Não, nós temos que ter a consciência de que somos espíritos eternos. Nós não estamos fazendo planos e objetivos para agora. Não é para quando eu tiver 80. Não, eu quero fazer o máximo possível até o meu momento de morte, porque eu quero levar isso adiante, eu quero levar para frente. Então, se nós nos limitarmos a esse período de vida carnal, daí fica muito limitante mesmo, dizer assim, eu tenho, na média, as pessoas morrem no Brasil, acho que está em 60 e poucos, agora 70, e daí eu poderia pensar assim, então eu tenho uns 10, 15 anos de vida, não vou fazer mais nada. Não adianta nada. Já estou muito perto da morte. Não está perto da morte. O teu corpo sim, mas espiritualmente não. Então temos que levar esse propósito de trabalho, de aprender, de tudo assim, se aprimorar, né? Investir em leitura, em cursos, participar de palestras, né? Participar de grupos com pessoas que têm interesses comuns. E isso tudo faz com que nos desenvolva e nos prepare intelectualmente, emocionalmente e nos motive para continuar com outras pessoas. Não quer dizer que nós não possamos morar sozinhos, viver sozinhos, mas temos que participar da comunidade, participar de grupos, participar de atividades. Isso sim faz com que tenhamos a nossa jovialidade. Valorizar as amizades, né? As pessoas. Quando é convidado para ir em casamento, festa de aniversário, vai nas festividades, porque dali tu convive, tu tem contatos, tu tem pessoas. Não se isolar, né? Agora, claro, tem esse isolamento por causa mas nem que seja por vídeo, né? Se comunica. E como diz a Joana, quem estende a mão ao outro e está sempre disposto a ajudar o outro, não adoece. Porque a reação do outro em relação a mim, a relação de agradecimento, é uma energia tão benéfica que nos faz bem e as nossas células se reequilibram energeticamente e nós não adoecemos. Então, para encerrar, porque passou muito rápido até o nosso tempo, a Joana diz nesse contexto todo sobre essa questão de jovialidade e velhice,
que temos que não podemos nos permitir nos corromper pelos triunfadores do dia, tipo nós olhar a vida e dizer assim, esse aí venceu, como? Logrando, roubando, enganando? Não, isso não é triunfar na vida terrena. Triunfar é eu poder dormir no travesseiro, como dizem, né, de cabeça livre de sentimentos, de dores, né, de angústias, e principalmente nós utilizarmos do perdão, né, quando as pessoas, aquelas que nos atingem de alguma forma, e perdoarmos e deixa a vida. Não vamos se angustiar e ficar amargurados porque às vezes não somos bem compreendidos, principalmente quando na velhice, às vezes a gente não é bem compreendido e os familiares às vezes não nos visitam como a gente gostaria, mas não tem problema, eu vou procurar o meu ambiente para melhorar de vida. Então a Joana coloca também, diz assim, apontando o caminho de um jovem rico, ela bota, né, que interrogou o Jesus de como conseguir o reino dos céus, Jesus respondeu com firmeza, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me, iniciando o esforço agora. Então o que o Jesus naquele momento ele testou esse jovem, diz assim, tu tem coragem de deixar tudo e me seguir? O que ele quis dizer isso não é nós fazermos um voto de pobreza, mas é esta questão mental de dizer, será que eu tenho condições de largar os meus hábitos terrenos e seguir dentro dessa linha de prosperidade espiritual, de conquista espiritual, que é o nosso grande propósito dessa vida? E a Joana coloca, não há outra alternativa a seguir. Vende o amor, as tuas forças e segue o Mestre incomparável hoje, porque amanhã possivelmente será tarde demais. Hoje é teu dia, ela diz, avança. Então a Joana de Ângeles nos chama para esse propósito de seguirmos nesse caminho do bem, do amor, da fraternidade e sermos e demonstrarmos uma vida digna para nós e para todos que estão à nossa volta. E sempre termos em mente que o nosso futuro é eterno e os nossos propósitos e objetivos são para eternidade, não é para para quando eu chegar a 80 e vou morrer com 80, com 90, não interessa isso. O que interessa é manter esse espírito de jovialidade, de conquista, de objetivos, de planos e de fazer para si e fazer para o próximo. Então, encerramos por hoje, meus amigos, e que todos nós pensemos e mantemos-nos todos neste espírito de jovialidade, com maturidade e consciência de espíritos eternos que somos. Vamos então à nossa prece final. Mestre Jesus, espíritos amigos bondosos que nos acompanharam esta noite, que a bondade dos céus estejam sempre entre nós, em nossos lares, e com todos os nossos queridos. Abraça-nos, Senhor da vida, nosso mestre amigo de todas as horas. Abraça-nos fraternalmente e dá-nos a tua paz, a tua segurança, que possamos, através das energias recebidas dos bons espíritos hoje, estimularmos-nos para continuar na nossa jornada terrena, com propósitos, objetivos, com segurança que Deus está sempre conosco a nos olhar, a nos amparar. Que os bons espíritos amigos nos acompanhem sempre, intuindo-nos, aclarando as nossas ideias e os nossos pensamentos. Que possamos, com jovialidade e amor, poder participar da construção deste mundo e trabalhar o máximo possível dentro dos propósitos do Senhor da vida e dentro de sua seara. Obrigado, Senhor, obrigado a todos, uma boa noite, que assim seja.
Muito bem, meus amigos. Uma boa noite a todos e permaneçamos todos com a jovialidade na mente e nos corações. Obrigado.